Na semana passada, nós falamos do dever de orar sempre, sem nunca desanimar. E nós falamos da persistência daquela mulher, que era uma viúva, que a palavra de Deus fala que ela ia todos os dias incomodar aquele juiz. Até que ele fala, mesmo que eu não tema a Deus, eu vou fazer justiça para ela. Ele fala, acaso o nosso papai do céu não fará justiça para os seus escolhidos que clamam a ele de noite e de dia? Para ir com certeza e depressa. E nós falamos também sobre Lucas 16, 19, que a gente vai ler isso também para gravar na sua mente. Quando Jesus falou que ele deu as chaves do reino para Pedro, mas ele não deu só a chave do reino para Pedro, ele deu a chave do reino dos céus para todos nós, né? E nós comentamos que aquela viúva, quando ela ia buscar ajuda daquele juiz, ela ia baseado na lei. Quando ela pedia, faz-me justiça, então ela tinha a lei que dava cobertura para ela daquilo que ela estava exigindo. E nós falamos também que as chaves do reino, a oração, a Bíblia já fala que a oração de um justo, lá em Tiago 5,14, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Só que a oração, quando você vai orando a palavra, né, a gente também vai ler com vocês, que ele fala que Deus ouve a oração que está de acordo com a vontade dele. E às vezes é difícil você orar segundo a vontade de Deus, por quê? Porque, de repente, aquilo que eu acho que é bom para mim, Deus acha que não é bom para mim. Então, eu estou orando algo que é bom, que eu acho que é bom, mas não é a vontade de Deus para a minha vida. Mas quando eu oro a palavra, não tem como eu não estar orando o que é bom para mim. E a palavra de Deus fala lá em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quando você ora a palavra, você está orando a vontade de Deus, né? Então, vamos ler lá em Lucas, capítulo 18. E depois a gente vai comentar, que eu quero dar alguns princípios da palavra, mas tem muito mais outros princípios que você pode procurar na palavra de Deus. Então, ele fala assim, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre, sem nunca desanimar. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente até ele suplicando, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente ele disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo que Ele fará justiça depressa. Vamos pedir o entendimento, Espírito Santo? Mais uma vez eu te peço, abra os olhos do entendimento dos seus filhos, Senhor, e traga a revelação da verdade da palavra, porque a palavra revelada, Senhor, ela gera fé, traz cura e traz libertação. Senhor, tira todo o tampão dos ouvidos, Senhor, abra os olhos do entendimento, para que eles compreendam as verdades da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de Ti, meu amado Espírito Santo. Eu já peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, nós falamos da persistência dessa viúva. Falamos também que um dos atributos, né, se você ler, você pode anotar para ler em casa, 2 Crônicas 19, 6 e 7, que ele fala que os atributos mais importantes na vida de um juiz era a prática da justiça,
o temor a Deus e a compaixão pelas pessoas, mas esse juiz não tinha nenhum desses atributos. E sobre a prática da oração, nós falamos Jeremias 33:3, que ele fala para nós: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. E nós falamos de Filipenses 4:6, quando ele fala: não estejais ansiosos por nada, mas através da oração e da súplica, sejam conhecidas as vossas petições. Então, esses 2 versículos que eu estou falando para vocês, e Isaías 55:6, que ele fala para buscar o Senhor enquanto se pode achar, são versículos que vai dar base para a gente, da importância de você buscar o Senhor. Em 1 Crônicas 16:11, ele fala assim: busque o Senhor e sua força, busque a sua presença o tempo todo. Então, são alguns versículos que dão uma base bíblica que nós devemos ter a prática da oração na nossa vida. Mas como nós, voltando para essa viúva, ela ia persistentemente buscar que aquele juiz ouvisse a petição dela. Mas o que ela estava pedindo era o direito legal, o direito dela, né, que eram os direitos dela que ela exigia. E o juiz falou: eu sou um juiz injusto, mas ela está me importunando e eu vou fazer justiça para ela. Mas nós falamos de Mateus 16:19. Vamos lá para a gente. Deixa anotadinho aí, que eu não sei se a gente vai voltar aqui. Mateus 16:19. E tem 2 princípios aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 19, né? Ele fala assim: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Quer dizer, aquilo que nós concordamos na terra, ligamos, né? Então, nós concordamos na terra, Deus vai concordar nos céus. Mas aquilo também que nós anularmos na terra, também a palavra garante que será anulado nos céus. E Mateus 18:19, ele fala da importância do... Mateus 18:19, ele diz assim, Mateus 18:18, ele fala também: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado nos céus. Então, mais uma vez, confirma para nós a importância de você orar em concordância na terra, para que Deus também concorde nos céus. E ele fala assim: tudo que, eu lhes digo que o que 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 pessoas no meu nome, eu ali estou no meio deles. Então, a importância da oração em concordância, né? Os irmãos que têm, no caso aqui, a Iraci, junto com a Aline, tem também a Emily, né, para orar. A irmã Desi tem um filho, a Luísa, junto com a Maiara, o Carlos, oração. E eu sei que vocês fazem isso em família, né? Isso é importante, porque quando a família está reunida e vai fazer um pedido, o pedido que fizerem vai abençoar a família inteira. Isso é importante. Oração de concordância. Eu oro com a irmã Cidinha, às vezes a gente acaba esquecendo, mas a gente ora pelo culto da quarta-feira, ora por outros pedidos, né? Às vezes alguém no grupo pede oração, eu já corro para ela pedindo oração, né? Nosso grupo, a gente tem um grupo da igreja que pede oração, e a gente está lá, a prática da oração em concordância, né? Então, aí ele fala as chaves do reino dos céus. Lembra que eu falei para vocês que quando nós nos convertemos, Deus nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o reino da luz. O que governa o reino da luz é diferente do reino das trevas. Quando você vem para o reino da luz, é o reino dos céus, é o reino de Deus. Então, por isso fala que o que governa a nossa vida é os céus. Diz que você tem que aprender a prática da oração de acordo com a vontade de Deus, porque agora
você está em outro reino. É o reino dos céus. E o reino dos céus, quando ele falou para Pedro, eu te dou a chave do reino dos céus, né? Como aquela viúva apresentou princípios do direito, do Código Penal, que era o direito dela, ele está falando, eu dou para vocês algumas chaves, que vai abrir o cadeado do reino dos céus. É lógico que tem a prática da oração, não vou dizer que vai falar, mas só funciona se eu orar a palavra. É um método, é o melhor método, por quê? Porque você orar a palavra, você vai orar segundo a vontade de Deus. Mas se você não quiser orar também a palavra, você vai fazer a súplica daquilo que você precisa, né? Em Jeremias 1,12, ele fala que ele vigia sobre a palavra dele para cumprir. E também você vai anotar aí também, que você vai ler em casa, Salmo 145, 13, ele fala, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo que faz. Salmo 33, 4, pois a tua palavra é verdadeira e o Senhor é fiel em tudo que faz. Salmo 119, 89, ele fala, a tua palavra está firmada nos céus. Salmo 119, 160, ele fala, a verdade é a essência da tua palavra. Salmo 97, 2 e o Salmo 89, 14, ele fala que justiça e retidão são a base do trono de Deus. Retidão é verdade, né? Então, justiça e verdade é a base do trono de Deus. E no Salmo 18, 30, ele fala, a palavra do Senhor é comprovadamente verdadeira. Então, não tem como a gente dizer que a palavra de Deus não é verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Deus não muda, ele é imutável. A gente muda da noite para o dia, né? Agora nós vamos para 1 João, só para comprovar mesmo que se nós estamos orando de acordo com a vontade de Deus, e para você anotar também aí nos seus 1 João, capítulo 5, epístolas, 1 João, epístola de João. É bem lá depois de Pedro, bem no finalzinho lá da palavra de Deus. 1 João 5. João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, 14. Ele diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. É uma garantia que Deus dá. Então, como eu falei, porque de repente, eu já fiz oração, que depois não teve o resultado, só foi ter o resultado muito para frente. E quando Deus me respondeu, na época, depois eu agradeci, falei, Senhor, obrigado por o Senhor não me responder aquelas orações do passado. E tem um livro que, inclusive, fala isso, obrigado por não responder as minhas orações. Porque tem oração que você faz, que você acha que é a vontade de Deus para a tua vida, mas não é. Mas quando você está orando a palavra de Deus é a verdade absoluta. Por isso que ele fala, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, há uma certeza para nós, né? E eu separei algumas chaves, que são alguns princípios, para você colocar em prática na sua vida. O que você pode fazer com esses versículos? Faz por ordem, sei lá, faz um caderninho, vê quais são as suas necessidades, e você vai pegar aqueles versículos, coloca na casa, pega aquele versículo, põe ele no banheiro, onde você vai escovar os dentes, põe na sua cabeceira da cama, põe aonde você lava a louça, onde você lava a roupa, põe os versículos bíblicos para a casa inteira. De maneira que quando você for fazer alguma coisa, você vai olhar o versículo e você vai ler aquele versículo da sua necessidade, né? Então, quem
eu sou em Cristo Jesus. Que é importante que você saiba quem você é. Porque tem muitas pessoas que, por não saber quem ele é em Cristo Jesus, ele vive aquém daquilo que Deus gostaria que ele vivesse. Quando eu aprendi, graças a Deus que eu aprendi bem lá atrás, sobre as finanças, sobre semeadura, né? E eu fui aprendendo, e graças a Deus que eu comecei a viver o novo de Deus na minha vida, não novo, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, mas eu fui viver aquilo na minha vida, né? Saúde. Então, fala, não importa que às vezes a gente aparece doença no nosso corpo, mas da mesma maneira que a doença vem, ela vai embora. Você tem que orar a palavra. Permanece firme na prática da palavra. Agora, pode acontecer, né, como o caso da irmã Desi, que vai precisar fazer uma cirurgia, mas não tem como, tem que fazer, mas vai ser uma cirurgia rápida, tranquila, sem dor, sem sofrimento, recuperação sobrenatural, entende isso? Então, nós temos que ter a prática da palavra. Romanos 8:1, ele fala que não há mais condenação sobre a minha vida. E quantas pessoas que vivem condenação? Às vezes, de repente, escorregou, praticou um pecado, e o diabo fica acusando a pessoa a vida inteira. A pessoa fica carregando aquele fardo pesado a vida inteira. Eu já ministrei com pessoas no passado que praticou o aborto. E já fazia anos, e aquela pessoa carregava aquele fardo, como se fosse aquilo recente, né? Então, ela tem que compreender, ou ele, de repente, sei lá, que outro tipo de pecado, mas que todos os nossos pecados já foram perdoados. Nós não podemos viver na prática do pecado, mas a palavra de Deus diz que Deus já perdoou. E quando você pecar, você fala, Senhor, me perdoa, mas me ajuda que eu não venha mais praticar esse pecado. Então, não tem condenação mais sobre a nossa vida. Romanos 8:11, ele fala, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu simplifiquei, né? Romanos 8:14, eu sou guiada pelo Espírito de Deus, sou filha de Deus. Romanos 8:15, recebi o Espírito de Deus, por isso não sou mais escrava do medo. Romanos 8:16, 17, sou filha de Deus, herdeira de Deus e coerdeira com Cristo. Então, somos herdeira 2 vezes. Romanos 8:37, sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. 2 Coríntios 2:14, Deus me fez para andar uma vida de vitória, andar uma vida triunfante. Então, todos esses versículos, você pode falar todos eles, todo dia, até que isso entre no teu coração. Por quê? Porque quando a verdade dessa palavra entrar no teu coração, mesmo você passando por luta, por adversidade, dificuldade, declara a palavra, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedora. Mas pode ser que naquele momento você está vivendo uma vida de derrota, mas você não vai aceitar aquilo na tua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o contrário, que em Cristo Jesus você é vitoriosa, então você vai ser, e você é vitoriosa em Cristo Jesus. Saúde. Isaías 53, 4 e 5, ele fala, verdadeiramente Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, angústia, tristeza, desespero, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Salmo 103, versículo 3 e 4. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Salmo 107, 20. Ele enviou a sua palavra e os curou. Mateus 8, 17, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. 1 Pedro 2, 24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados e por suas feridas nós somos curados. Alegria. Neemias 8, 10. Ele fala, a alegria do Senhor é que nos fortalece. Mas depois você medita nisso. Então fala, se a alegria do Senhor é que nos fortalece, é a alegria do Senhor que vai nos fortalecer. Agora, como é que... Eu lembro eu já ouvi o testemunho do Samico, do pastor também, né? Nosso pastor,
que ele, pastor Francisco, que ele fala de, no momento no caso do Samico, no hospital, Deus falou para ele, você vai ser curado rindo. Como é que uma pessoa vai rir doente? E ele estava com câncer. Mas depois ele começou, ha, 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 ha. E foi ha, 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 ha. Daqui a pouco ele começou a dar gargalhada e foi rindo. Tanto que ele fez um hino, um corinho, que é um hino que nós cantamos, né? Que fala da alegria. A alegria cura. A alegria cura a tristeza, cura problema, cura a dificuldade. Por quê? Porque quando você está rindo da doença, da dificuldade, você está pisando na cabeça do diabo. Porque o desejo dele é ver os filhos de Deus cabeça baixa, sofrendo, triste, acabrunhado, nada dá certo. Eu já contei para vocês de 2 irmãs que eram pessimistas, que só Jesus, só misericórdia. E eram pessoas bem de vida, empresária, bem-sucedida, mas você não conseguia viver perto daquelas 2 mulheres, porque reclamava de tudo que você possa imaginar. E eram pessoas infelizes. E o irmão dela era o contrário. E ele falava assim para nós, ele falava assim, não tem homem que suporta viver com uma mulher dessa, entende? Mas elas tinham tudo, e ao mesmo tempo não tinha nada. Por quê? Porque a reclamação e vamos dizer, a murmuração fazia parte da vida delas. Porque você já ficou perto de pessoas que quando fala alguma coisa do governo, aí já começa, né? Desce, que ele começa a ver tudo escuro. Não, não é que a gente vai tampar o sol com a peneira. Amados, você olha esse lado ruim, mas olha o lado. O que a palavra de Deus diz para nós? Então, eu vou viver a prática da palavra de Deus na minha vida. Porque senão, o inimigo vem e toma conta, que o sangue de Jesus tem poder. Então, dá alegria, né? João 16, 22 ao 24. Ele fala que a nossa alegria vai ser completa. Salmo 43, 4. Irei ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Isaías 5,14. No Senhor eu tenho a minha alegria. Então a gente sabe que a nossa alegria vem de onde? Vem do trono de Deus. Vem da prática da palavra de Deus. Ousadia. 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de ousadia e de moderação. Salmo 92, 10. Eu tenho a força do boi selvagem. E a gente sabe que por boi selvagem não existe cerca. Salmo 112, versículo 10. Não tenho medo das más notícias. Meu coração está firme e confiante no Senhor. Né? Então, não tenho medo das más notícias, porque o meu coração está firme, confiante no Senhor. Então, você vai colocar, tem o Salmo 91 também, eu não coloquei aqui, mas o Salmo 90, porque o Salmo 91, se você for colocar ele, você tem que colocar ele todo. Porque ele fala que nenhum mal nos sucederá, nem desgraça nenhuma vai chegar na minha casa. Então, Salmo, tem que orar. Orar esse Salmo em voz alta, é isso mesmo. E você orar ele na sua pessoa. Eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente, descansarei, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Por quê? A fé vem pelo ouvir, ouvindo a palavra. Então, quando o seu ouvido ouve a palavra, ele vai para o coração, que é o espírito, e você consegue dominar a sua alma, porque a alma é sentimento. A alma, ela é movida por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente vê, por situações que a gente passa, né? Mas se a gente não alimentar o nosso espírito, a gente acaba sendo dominado pela alma. Mas quando você alimenta o seu espírito através da palavra, você tem domínio sobre a alma. Se você vai no Salmo, acho que é o Salmo 40, que o Davi fala assim, por que estás abatida, ó minha alma? Espera no Senhor, porque dele vem a minha salvação. Ele teve que 44. Então, ele tem mais o Salmo 40 também, ele fala, 42. É o 42. Isso, esperei com paciência. O Salmo 62 também, ele fala que ele tinha sede, a alma dele tinha sede de Deus, né? Então, ele teve que dar um
um chacoalhão. Por que você está abatida, minha alma? Espera no Senhor, porque a alma é sentimento. E se você não toma cuidado, a alma, que é sentimento, acaba dominando o seu espírito. Mas se você fortalece o seu espírito através da palavra, a alma não vai te dominar. Em nome de Jesus. Prosperidade. Salmo 35, 27. Seja engrandecido o Senhor, o Deus que tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Salmo 84, 11. O Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que andam na integridade. Salmo 128, 2. Vou comer do meu trabalho, serei feliz e próspero. Salmo 128, versículo 2. Então, você vai colocar esses versículos, você falando para você. Quando você for escrever, você vai escrever como se fosse para você, vai falar em voz alta. Efésios 1, 3. Eu já fui abençoada com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Romanos 5, 17. Estou reinando em vida por Cristo Jesus. Provérbios 10, 6, ele fala, as bênçãos cobrem a minha cabeça, pois eu sou justa. No caso, quando você está falando para você, você vai falar que você é justa. Se você é homem, você vai falar, eu sou justo. E Provérbios 10, 22, as bênçãos do Senhor me trazem riquezas. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para abençoar as obras das minhas mãos. Jamais tomarei emprestado. Lá ele fala, eu vou emprestar, mas jamais tomarei emprestado. Gálatas, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Sou herdeira das mesmas promessas de Abraão. Meu nome é poderoso na terra. Sou próspera ou próspero, no caso do homem, e rico ou rica. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Jesus se fez pobre por amor de mim, para que por meio da sua pobreza eu me tornasse rica ou rico. Aí você vai acrescentar, eu sou rica, milionária, para a glória de Deus. E quando nós somos ministrados, ele nos ensinou também, você pedir para o Senhor, dá ordem a teus anjos, e vai buscar dinheiro nos 4 cantos da terra para a minha conta bancária, em nome de Jesus. Principalmente se você é dizimista, fiel, você é ofertante. Amados, a palavra, se a palavra diz que você vai ter para emprestar, mas você jamais vai tomar emprestado, essa palavra vai ser uma verdade na tua vida. Salmo 112, versículo 2 e 3. Eu sou a descendência dos justos, sou poderosa na terra, sou abençoada. Na minha casa há ricos e preciosos tesouros. Então você vê que todos esses versículos, no caso aqui que tem as irmãs, que tem os filhos, você pode orar. Meu filho é descendência do justo, meu filho é poderoso na terra ou poderosa na terra. Na casa do meu filho ou da minha filha há ricos e preciosos tesouros, né? É o Salmo 112, versículo 2 e 3. Agora sobre filhos, o Salmo 112 também 2 e 3, que ele vai falar, os meus descendentes serão poderosos na terra, será uma geração abençoada de homens íntegros. Salmo 127, versículo 3. Os meus filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Deus me deu. Salmo 37, 26. Os meus filhos serão abençoados. Salmo 25, 12 e 13. Eu temo ao Senhor, viverei em prosperidade, e os meus descendentes herdarão a terra. Então você percebe quantos versículos que eu posso orar para abençoar meus filhos? Então as mamães que estão aqui, ora pela vida dos seus filhos, abençoa eles. Se mora com você, melhor ainda para você abençoar. Mas mesmo que estejam casados, ora pedindo a bênção do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Nós, como pais,
e mães, nós somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. Por isso nós temos que abençoar. Quando eu aprendi isso, eu pratiquei isso na vida do meu neto. Já dos meus filhos eu não tinha conhecimento dessa verdade. Eu era convertida, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho da verdade hoje, né? Mas o meu filho, ele orou o tempo todo, que ele chegava em casa, ele tocava violão, ele cantava para ele. O menino ama louvor, porque ele já ouvia desde o ventre. E quando eu orava para minha nora, eu orava que viria um neto lindo, sábio, inteligente e cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E ele é uma bênção de Deus, né? Tem a nossa ministra, que ela orou e ela pediu que jeito que ela queria a netinha dela. Ela queria uma netinha dos olhinhos claros e cabelinho claro. E a menina veio, loirinha, dos olhos claros, do jeitinho que ela pediu. Então, nós podemos pedir como nós queremos nossos filhos, né? Ou os nossos netos. Sono abençoado. Salmo 3, versículo 5. Eu me deito e durmo, e acordo, porque o Senhor me sustenta. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Paz. Isaías 26, 3. Eu tenho a perfeita paz, pois eu confio em Deus. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que está além do meu entendimento, vai guardar o meu coração e o meu sentimento em Cristo Jesus. Essa oração, isso deu resultado na minha vida. Eu fui orando da igreja até chegar na minha casa, porque o meu coração estava turbulento. Mas conforme eu fui orando, esse aqui em paz, a paz de Deus, que está além do meu entendimento, vai guardar o meu coração e o meu sentimento em Cristo Jesus. E isso, quando eu cheguei na minha casa, meu coração estava em paz. Então, você está orando a palavra de acordo com a vontade do Senhor. João 14, 27. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração, nem tenham medo. Então, essas aqui são algumas chaves, né, alguns princípios que eu dei para vocês. Mas tem muitos outros princípios mais ainda que você pode pesquisar através da palavra de Deus, né? Então, esses são alguns. Então, o que você vai fazer? É como eu falei, você pode espalhar versículo na casa inteira. E depois, conforme você vai andando, você vai lendo. Ou você fazer um caderninho, né? E vai separando por temas, como eu coloquei para vocês, e você anota todo aquele versículo, mas você anota o versículo como se fosse para você, entende? Mas ora em voz alta esse versículo, por quê? Porque lembra que eu falei com vocês acho que é Catarina Kuma, que ela foi curada e depois ela montou um centro de cura, e ela gravava uma fita cassete. E as pessoas iam para aquele lugar para ser curada, e ela dava aquela fita cassete, e ela falava para a pessoa, você vai ouvir 100 vezes. A pessoa ia lá, ouvia 100 vezes, e vinha e falava para ela, já ouvi 100 vezes. Ela falava, volta lá e ouve mais 100 vezes. A pessoa voltava e começava a ouvir tudo de novo. Daí a pouco a pessoa gritava, eu estou curado, mas por quê? A fé não vem pelo ouvindo a palavra? Quando aquela verdade entrou dentro do coração da pessoa, a fé foi estimulada e ela creu, eu estou curada, e ela recebia a cura. Então, esses versículos, você vai falando esses versículos até isso se tornar uma verdade na tua vida, da sua necessidade. Agora você abra em Isaías 55, Isaías, depois do livro dos Salmos, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Ele fala assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia,
55, 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Então, a palavra, ela não volta vazia. Lembra que eu falei, João 6:63, Jesus fala assim, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A palavra de Deus tem poder. Por isso que você precisa se alimentar da palavra todos os dias. Não é só uma vez. Mas uma vez no dia? Não. Quantas vezes necessário for, pega um salmo, lê. Por exemplo, falou o Salmo 91, pega o Salmo 23. O Salmo 23, o salmista não fica implorando o alimento para Deus. Não, ele afirma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Era aquela confiança que ele tinha que o Senhor era o pastor dele. Por quê? Porque ele cuidou de ovelha. Então, ele sabia que ele não deixava faltar nada para as ovelhas. Então, ele falou, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Nada vai te faltar. Olha lá na sua onde você guarda as comidas, né? E você olha e fala para o Senhor, nada, nunca vai me faltar o pão de cada dia. Eu vou ter para abençoar, mas jamais vou pedir emprestado. E a minha casa é um celeiro de bênção. Eu sempre falei isso. Minha casa é um celeiro de bênção, materiais e espirituais para a glória do Senhor. E nunca faltou para a glória do Senhor. Então, ele fala, assim ocorre com a palavra que sai da sua boca. Ela não volta vazia. Ela vai atingir o propósito para o qual você enviou. Quando você ora para os seus filhos, sabe? Não deixa de orar. Ora pelos filhos. Os filhos são bênçãos. Eles têm que orar pela vida deles, é lógico. Mas também eles podem contar com a oração do pai e da mãe. Porque qual que é a alegria do pai ou da mãe? É ver o filho bem. Se o seu filho não está bem, pelo menos eu sou assim. Se os meus filhos estão bem, eu estou bem. Se os meus filhos não estão bem, eu não estou bem também. E eu vou orar por eles. Então, o desejo de toda mãe é ver o filho bem, ver o filho abençoado. Então, ora pelo teu filho. Agora, não vai não vai isentar ele de orar por ele, mas você pode orar pelo seu filho. E Marcos, capítulo 11, para a gente poder encerrar a palavra, capítulo 11, versículo 23, o 22, Jesus fala assim, Marcos, capítulo 11, versículo 22, respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe serás feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aí ele fala do perdão também, né, que é uma condicional, se eu não perdoo, não sou perdoado. Então, a falta do perdão também pode ser um impedimento da gente não alcançar a graça de Deus na nossa vida. Por isso que é bom que você perdoa. Lembrou do fato, perdoa. Até isso sair do seu coração. Mas ele fala que tudo que nós pedimos em oração, crendo que já receberam, assim lhe sucederá. Então, aqui, esses foram alguns princípios que eu passei para vocês, que vai ser bênção de Deus para a vida de vocês, mas tem muito mais outros princípios que você pode pesquisando, né? Como eu falei, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. O Salmo 91, o Salmo 91 é um salmo que as pessoas falam, mas é um salmo decorado. Para mim não é um salmo decorado, porque quando eu oro o Salmo 91, eu posso orar com os olhos abertos, mas eu oro crendo que aquilo que eu estou orando do Salmo 91 é uma verdade na minha vida, né? E tem muitos outros salmos que você pode orar, abençoando a sua casa, abençoando sua família, né? Então, tem muito mais outros princípios da palavra que nós podemos tomar posse para nós, né? Então, o que Jesus quis dizer para aquela viúva foi isso, a persistência dela de
bater na porta daquele juiz até que a porta se abriu. Então, é um exemplo que ele põe para nós também, para a gente bater na porta do céu até que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. E quando nós vimos que Deus responde à oração segundo a sua vontade, não tem como você orar a palavra e você não dizer que a palavra de Deus é a vontade de Deus para a sua vida. Todos os versículos que eu dei, não é a vontade de Deus? Deus quer que a gente tenha saúde, Deus quer que a gente tenha prosperidade, Ele quer que a nossa família seja abençoada, Ele quer que você tenha saúde, Ele quer que você cresça. Pedro fala, crescei-vos, acho que é 1 Pedro 3,18, que ele fala, crescei-vos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Cresçam. E a Oséias 4,6, ele fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quantas pessoas, né? Nós estávamos comentando outro dia, e eu até mesmo, às vezes eu lembro de orações erradas que eu fazia quando eu pertencia a outra igreja, mas por quê? Porque eu estava ignorante. Mas hoje eu conheço a verdade. Hoje eu jamais faria uma oração daquela que eu fiz. Mas eu acreditava que Deus pesava a mão. Por quê? Porque me ensinaram dessa maneira. Hoje não. Eu sei que sim, a gente pode colher frutos amargos, mas são frutos de princípios que nós quebramos. Mas não que Deus, foi Deus que permitiu. Porque a pessoa fala, não, mas a pessoa pecou e Deus permitiu. Não. Quando a pessoa peca, ele dá legalidade para Satanás vir trazer opressão, inquietação, perturbação. É o próprio demônio que traz aquela inquietação, aquela perturbação na vida da pessoa, e ele mesmo depois ainda fala, foi Deus que pesou a mão, é Deus que está te matando, é Deus que pôs essa doença. Qual pai colocaria doença num filho para ensinar? Jamais, misericórdia. A gente prefere ficar doente no lugar dos filhos quando acontece isso. Eu lembro dos meus filhos pequenos, porque a criança às vezes não sabe nem como que se defender de dor, e você vai desejar a doença para o seu filho, para ensinar ele. Mesmo quando a gente disciplinava, que eu lembro que eu disciplinava meus filhos, né? Depois eu chorava, porque eu falava para Deus, por que eu preciso ter que usar a vara para ensinar eles, sendo que eles poderiam obedecer sem que precisasse da vara? Mas a vara da disciplina, a própria palavra fala que vai afugentar a estultícia do coração da criança, né? Salomão não falaria isso se não fosse verdade, né? Mas jamais o pai ou a mãe colocaria um filho doente na cama para ensinar ele. Não, Deus quer que nós aprendamos, mas através da palavra. Amém? Então, pega esses princípios e começa a praticá-los. Começa a liberar a palavra de bênção, de vitória, sobre aquela necessidade que você tem. Mesmo que você não tenha aquela necessidade, ora a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder, ele é espírito e vida sobre a tua vida. Amém? Então vamos aproveitar e vamos nos colocar de pé.